para a criação de 10 empregos. Né? E hoje, obviamente, 27 anos depois, é fato, nós, na prática, observamos que projetos de investimento direto é impossível gerar 10 empregos com $500 mil. Né? Esse já não é um valor mais atualizado, etc. Mas existem até propostas de reforma para diminuir o número de empregos, ao invés de aumentar o valor. Né? Existem propostas de todo tipo. Isso está em discussão, não há consenso, não é uma posição fechada ainda. Não acontecerá hoje, 28 de abril, que era uma data importantíssima, que é a data de votação da continuidade do orçamento americano pelo Congresso. Já foi votado, já foi dada uma semana de continuidade para o programa EB5 e todos os outros programas federais que dependem do orçamento federal. Então, não, a resposta é não houve aumento, há muita discussão e há opiniões de todo tipo com relação a esse assunto. Existe um número mágico que é de $850 mil, né? Esse é um número mágico que a maior parte dos profissionais menciona, mas eu já ouvi todo tipo de número e é só especulação. Hoje em dia, vocês me escutam, Fernando? Sim, estamos escutando. É importante, realmente é muita especulação nesse momento, a gente não tem certeza do que vai acontecer. Essa extensão de mais uma semana é porque o EB5 faz parte de um todo, né? E essa aprovação é do orçamento do governo federal, então não é EB5 específico. Mas só para posicionar também, a gente fala de $500 mil de investimento do EB5, comparado a outros projetos similares que existem em outros países, o EB5 acaba sendo um investimento muito bom, né? Barato, por se dizer. É verdade. Como Portugal, Austrália. Então, é importante que as pessoas que têm interesse, realmente estão cogitando, tentem aproveitar ao máximo essa sobrevida que pode existir para fazer um investimento ainda com $500 mil, né? É verdade, quando você compara, especialmente com a Inglaterra, com muitos países, nosso valor, a verdade, Suíça, é bom. Austrália. Singapura. Então, sim, a verdade, nunca subimos desde o ano 90, então sabemos que... E outra coisa importante, às vezes fala com clientes depois de obter o Green Card, como outro procedimento, e eles falam, Carmen, se eu sabia que ia investir tanto, ia demorar 5 anos com um L1 e depois um EB1C, ia escolher EB5. Então, às vezes, quando você compara tudo e quando começa a avaliar todos os custos, é importante, a verdade, avaliar tudo isso antes de decidir. Se só pensa agora mesmo, ok, um visto L1 pode ser agora mesmo mais econômico, mas ao final pode ser que não. Então, é importante avaliar todas as possibilidades antes de decidir e entender muito bem todos os procedimentos. É verdade. Sem dúvida, o melhor programa de investimentos, de imigração por investimentos do mundo hoje em dia, sem dúvida. Em termos de todos os benefícios, é o valor, o fato de você não ter que ter nenhuma formação, nenhum perfil profissional, nem precisar falar a língua, você pode morar em qualquer lugar do país, inclui a família, os filhos com 21 anos não perdem o direito, é permanente, é para a vida toda. O seu dinheiro basicamente patrocina, né? O seu investimento patrocina você, não é? É muito cômodo, é muito, muito cômodo, sem dúvida. Eu diria que, fora o visto de parentesco, é a forma mais segura, mais certa, mais cômoda de se obter, e talvez a mais rápida, né? Talvez a mais rápida de se obter o Green Card hoje em dia, não é? Depende, pode ser às vezes, depende de cada cliente é diferente, porque tem outros programas que sim, que são rápidos, às vezes um pouco mais rápido, mas quando pensa no procedimento normal, o brasileiro, normalmente, a maior parte não tem possibilidade de fazer um visto investidor E2. Então, podemos esquecer dessa oportunidade. Então, normalmente, estamos falando como homem de negócio de L1 para começar, depois renovar, depois um executivo multinacional para um Green Card. E sim, quando pensa em tudo isso, pode ser facilmente até muitos anos. Também quando pensa em outras oportunidades também. Então, é importante avaliar toda essa possibilidade e entender muito bem. Sim, é verdade. Uma outra coisa que assusta muitos brasileiros, brasileiro em especial,
porque nós temos uma cultura inflacionária muito grande no país. Então, falta de liquidez para o brasileiro é uma coisa muito séria, psicológica. É uma neura, né? É uma neura. Então, você dizer, eu vou trancar o meu dinheiro por 5 anos em algum lugar, para o brasileiro é uma coisa, é anormal, não é normal. Mas, de novo, eu volto ao ponto. É falta de conhecimento do mercado de capitais americano. Porque se a pessoa quer imigrar, é só esse tipo de investimento que a pessoa vai ter para conseguir um rendimento mais alto nos Estados Unidos. Se você deixa o dinheiro na conta corrente ou em aplicação de CD de banco, o rendimento é minúsculo, não é verdade? Ou você compromete o dinheiro em 2, 3, 4, 5 anos, não é? Ou seja, sem liquidez, e confia na economia no longo prazo, que é o que todos os americanos fazem, ou você simplesmente não consegue um rendimento superior. Então, de novo, a primeira reação é dizer, não, poxa, é um prazo muito longo. Esse é o que eu mais ouço, é um prazo muito longo. A segunda é a questão do rendimento, né? O rendimento é muito baixo. E de fato, a grande maioria dos projetos oferecidos para imigrantes estrangeiros são de baixo rendimento. E isso faz parecer que todas as alternativas de investimento EB5 são de baixo rendimento, o que não é verdade. Existem 300 a 400 ofertas de investimento todos os anos disponíveis no mercado EB5 para se investir indiretamente. Estou falando só de EB5 indireto, passivo. Existe todo tipo de projeto, não é só de imóveis, existem em distribuição, varejo, indústria, todo tipo de coisa. O que mais existe é em desenvolvimento imobiliário, em real estate. Né? E a grande maioria desses projetos é de longo prazo e com um retorno muito baixo para o investidor. Então, isso dá a impressão de que só existe esse tipo de coisa, o que não é verdade. Sim, Fernando. A questão do longo prazo também, falando atrelado aí, normalmente o que as pessoas perguntam deve ser um investimento que deve ter uma manutenção de 5 anos. Isso está muito ligado, para as pessoas saberem, que está muito ligado ao processo do EB5, né? Para você ter a manutenção do green card permanente, condicional para permanente, você deve manter esse investimento por um determinado período. E 5 anos, normalmente, é período suficiente para que você obtenha, então, um green card permanente e aí se desfaça do investimento. Então, não é que, obrigatoriamente, o investimento tem que ter uma maturidade em 5 anos ou mais. Mas, normalmente, se casa esse período com o período necessário para a obtenção do green card permanente lá na frente. Então, está diretamente ligado à questão de manutenção do green card, né? Só como exemplo, se vocês me permitirem, existem projetos, a gente tem um projeto disponível que o investidor ele tem liberdade de retirar, né, de fazer a venda da sua participação no momento que desejar, mas obviamente que se o interesse é o green card, ele deve permanecer com esse investimento durante um período. Então, o tempo, esse prazo de 5 anos que normalmente se ouve, está ligado à manutenção do green card e não à necessidade de investimento em si, né? Então é importante deixar isso claro também para as pessoas que estão escutando a gente agora. É verdade. A lei, ela só exige 2 anos de investimento, não é? É que hoje o USCIS, o prazo total entre a entrada da primeira petição até a retirada das condições do green card lá adiante, demora mais ou menos 5 anos, não é? Então, não se pode retirar, desfazer o investimento, desinvestir, antes de ter retirada das condições, né, do green card permanente, né? Então, acaba sendo esse prazo. Mas a lei não exige isso, isso as pessoas não sabem. A lei exige só 2 anos, né? É que simplesmente o USCIS demora, no total, 5 anos o processo, né? Então, no final das contas, o dinheiro vai ficar indisponível durante 5 anos, é verdade. Mas eu dizia o seguinte, existe uma lenda, um mito de que o rendimento de projetos EB5 tem que ser baixo e que projetos com rendimento mais alto, melhor, vamos dizer assim, são necessariamente mais arriscados. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso é, obviamente, Pode falar, desculpa. Eu estou bem de acordo com essa posição sua, Fernando. É uma coisa muito importante se dizer, né?
Diferente, obviamente que isso é um investimento como outro qualquer, mas dentro de EB5, eu acho que é uma posição um pouco diferente do mercado comum, vamos dizer assim, que o risco está ligado, o retorno está diretamente ligado ao risco. Não necessariamente. É importante avaliar projeto a projeto, operação a operação, né? Exatamente. Exatamente. Então, e se para o investidor a questão de risco e de segurança é o critério mais importante, é isso que deve ser procurado. E não priorizar o rendimento, obviamente. Quer dizer, você, né? Mas não é esse balanço que normalmente no mercado financeiro você tem. Né? Esses produtos EB5, que estão a grande maioria no mercado, basicamente o que eles estão oferecendo é a facilidade de se chegar ao EB5 e ao Green Card sem nada mais do que o investimento. E para essa facilidade oferece-se um retorno baixinho. Não é? Mas então cria-se a lenda, o mito de que EB5 necessariamente tem que ter retorno baixo e alto risco, ainda tem mais isso. Tem outra lenda dizendo o investimento tem que ser feito em áreas rurais ou de alto desemprego, não é? O que também não é verdade. Essa é uma outra lenda, é um outro mito, é um desentendimento, desinformação. E, olha, a gente vê basicamente esse tipo de desinformação sendo circulada por pessoas que já decidiram não fazer ou que não podem fazer e, basicamente, não vão mais a fundo para conhecer e acabam ventilando esse tipo de coisa. Ontem saiu em dois veículos no Brasil a informação de que hoje o valor aumentaria de 500 mil para 1 milhão e 300. Veículos sérios. Sim, eu sei. Às vezes eu recebo e-mails assim com informação completamente errada. Infelizmente, muitas vezes de escritores, advogados ou de profissionais que trabalham com real estate ou dentro do setor de finanças, tudo isso. E uma vez, o ano passado, uma advogada que conheço, uma brasileira que é muito boa, mandou para mim e falou: Carmen, como é possível que um escritório manda um e-mail completamente errado que falou para brasileiros, agora só com 250 mil vai ter o EB5. E eu falei, não entendo como escritório de advocacia americano. Isso é muito decepcionante para o estrangeiro, brasileiro ou não, que espera que nos Estados Unidos esse tipo de coisa não aconteça. A verdade, sinceramente, acho que o problema não foi que a pessoa fez isso assim, a propósito. Foi uma confusão da pessoa mesmo, que quando tentou fazer a conversão de real para dólar, foi a reversa. Acho, sério, porque foi exatamente... Eu falei, não, então, é triste, mas eu acho que a pessoa... Eu conheço o escritório, então eu acho que não foi assim que queria. Foi uma confusão. Eu acho que é por isso que é importante a gente ter essas conversas que a gente está tendo, né? E passar isso para as pessoas que têm interesse. Porque, como você falou no começo, Fernando, a Carmen comentou também, e eu sigo na mesma linha, a desinformação, educar as pessoas sobre o programa EB5, né? Passar realmente as informações corretas. Eu até hoje escuto pessoas que perguntam se comprar uma casa que custe mais do que 500 mil dólares... Eu também. Então, é a educação, né? Realmente é a gente poder passar as informações, que eles entendam que tem que estar diretamente ligado à geração de empregos, é um programa específico dentro do mercado que possibilita a obtenção do Green Card, né? Mas que tem que seguir algumas regras do programa EB5. Eu acho que isso cada vez mais, né? Desde que nós começamos a trabalhar com isso, eu diria que já houve um progresso muito grande com certeza, nesse aspecto, né? Agora, o que nós falamos para os nossos clientes sempre, quando alguém começa essa conversa conosco, nós começamos falando, vamos falar de Estados Unidos primeiro, vamos falar da economia americana, vamos falar de como funciona esse país. Se você quer imigrar para cá, você quer fazer negócios aqui, você quer investir aqui, vamos falar de Estados Unidos, não vamos falar de imigração. Vamos falar dos Estados Unidos. Como se faz negócios aqui, como se investe, como se avalia empreendimentos
essa questão do mercado de capitais privado, que é única dos Estados Unidos, é única. Eu não sei se vocês sabem, a legislação é de 1933. É tão antiga quanto isso. Quer dizer, é algo que é inerente à cultura americana. Os americanos são tão habituados com isso que eles não se dão conta de que o resto do mundo não funciona assim. Não tem esse mercado, não é? Então, é difícil, especialmente quando lidando diretamente com americanos, que a pessoa entenda que o estrangeiro não tem noção daquilo que se está falando e que precisa conversar muito mais de coisas básicas, né? Então, se você consegue transmitir fundamentos, aí tudo faz muito mais sentido. Tudo faz muito mais sentido. Aí porque o EB5 ele acaba sendo explicado não por ele mesmo, mas pelo contexto em que ele está inserido, né? Então, essa é o que a gente tenta fazer. Quando alguém nos diz, olha, eu quero começar um negócio nos Estados Unidos, nós dizemos, então comece. Não comece pelo EB5, comece... Qualquer estrangeiro pode ser proprietário de uma empresa nos Estados Unidos. Exatamente. Você não precisa de um visto para isso. Sim. O B1, B2 sim, brasileiro... Exatamente. Ou uma pessoa que está aqui legal, tem direito ou uma igual, pessoa que está aqui legal, exatamente. É completamente diferente, isso não depende do status legal. Não depende de visto de imigrante, né, de green card, etc. Então, a primeira coisa que nós dizemos, bom, então venha, viaje para os Estados Unidos, esteja nos Estados Unidos, conheça, né? Vamos trabalhar junto, vamos investigar o determinado setor em que você quer atuar, etc. Depois, a gente fala de como nós vamos conectar isso com o visto de imigração, L1, E2, EB5, o que seja, na verdade, né? Exato. Bom, você viu... envolver as pessoas necessárias, Fernando, né? É bem isso, envolver as pessoas necessárias. Estamos falando de pessoas que têm o conhecimento e que por muitas vezes, quando o investidor vai procurar uma forma de migrar ou de investir somente, às vezes ele cai na mão de uma pessoa que quer vender um único produto e não procura pessoas que dão toda a noção do que é necessário. Então, um advogado pode falar que ele tem outras oportunidades e possibilidades, né? E não diretamente ir para um investimento específico. Então, é importante sempre analisar e consultar as pessoas corretas. Um advogado de imigração, um consultor financeiro, uma pessoa especializada em tributos, né, tributação. Então, tudo isso faz parte do conhecimento para, então, quando se tomar uma decisão realmente de EB5, e aí procurar os projetos corretos, as pessoas corretas dentro desse mercado. Perfeito, né? Perfeito. Sim. E você tinha feito um comentário sobre tributação, não foi? Antes Sim, da gente muito começar. Importante. E como o brasileiro pensa sempre, e a maior parte de nossos clientes são homens de negócio, ou são pessoas que têm bastante ativos que querem proteger. E mulheres também, não é? Também, com certeza. Então, é importante porque eles pensam que aqui cobramos doble, como os impostos, porque se você é sócio de uma empresa brasileira, só a empresa tem que pagar, a pessoa não tem que pagar depois o dividendo, imposto sobre os dividendos, aqui sim. Então, é importante falar não só com uma especialista tributária dos Estados Unidos, mas também de Brasil. E eles dois têm que comunicar também. Então, uma parte muito importante do meu trabalho é só indicar alguém que se conhece de Brasil e também dos Estados Unidos. É muito importante que eles façam tudo isso e quando começa a pensar em EB5, tem que pensar e precisa tempo para fazer toda essa estrutura financeira que é muito importante, ou tributária, devo falar. Perfeito. O fato é o seguinte, não é simples, não é? As pessoas gostariam que fosse simples, que fosse rápido, que fosse, não é? Um piscar de olhos, uma solução mágica, um botão que se aperta, tal, e não é simples. Imigrar, mudar de país, não é simples. Eu sou um imigrante, é um processo de adaptação em todos os aspectos da vida, não é verdade? Então, a parte tributária, a gente, por exemplo, o Brasil é um país extremamente complexo, porque tem um sistema tributário extremamente complexo. Você leva a vida inteira embaixo daquele ambiente e não conhece tudo, não é? Então, a pessoa, quando pensa em emigrar para um outro país, não é só para os Estados Unidos, pode ser para a Inglaterra, pode ser para Portugal, tem que entender que vai passar alguns anos até dominar o novo ambiente. Nunca deve ser uma decisão de um dia até outro dia. Deve ser para fazer as coisas corretas, é uma mudança muito importante, para mudar, normalmente nossos clientes
são famílias. Normalmente, esposa e 2 crianças, é normal. Então, temos que organizar tudo. Quando eu falo com o cliente, eu sempre falo, vamos fazer um planejamento, porque isso leva tempo. Perfeito. E eu não quero ter o problema em ter as crianças aqui matriculadas à escola quando não podem estar estudando. Perfeito. Então, é muito importante eles entender que leva tempo e que para fazer as coisas corretas, para obter esse grande benefício da Green Card, tem que fazer as coisas em sua maneira e correto. Perfeito. É uma decisão de vida, né? Um pouco do que você está falando. As pessoas reclamam assim, de pagar a taxa do advogado, alguns mil dólares. A questão tributária, regional... assim como... Desculpe, Fernando. Oi, não, desculpa. Acho que é só para entrar na questão tributária. A questão tributária é extremamente importante, realmente. Tem que se fazer uma análise tanto no ponto de vista aqui no Brasil, quanto aí nos Estados Unidos. O planejamento tributário adequado é muito importante, né? Mas eu acho que esse é um dos pontos que leva a uma decisão. Talvez não seja o principal, porque as pessoas que estão querendo olhar para a imigração e obtenção do Green Card, essa é uma decisão de vida, né? Igual a gente está falando. Essa pessoa, ela se tem definido que quer ir para os Estados Unidos, a parte tributária, ele deve consultar um especialista, mas ele é um dos pontos que auxilia nessa decisão. Mas se ele tem uma definição de mudança, o custo que ele pode ter um pouco maior em termos tributários, ele vem para offset essa qualidade de vida que ele está buscando, a segurança para a família, a educação para os filhos, né? Então, vai muito também no sentido de ter uma decisão tomada, né? Se a pessoa quer ir para os Estados Unidos por esses motivos ou outros quaisquer, pagar um pouco a mais de tributos, se isso vier a ocorrer, nem sempre é o que vai impossibilitar, né? E as pessoas ficam realmente com essa ideia de bitributação. Isso é só uma questão de planejamento e não de impossibilitar uma ida, né? Perfeito. Exato. E outra coisa importante, uma coisa que falou, que meus clientes brasileiros, que a maior parte dos meus clientes são brasileiros, falam, Carmen, é um prazer aqui pagar impostos. Por quê? Porque eu vejo aqui que estão fazendo com o meu dinheiro. Sim. Eles falam, na verdade, tem muitos clientes que falam para mim, não tenho problema em pagar os impostos aqui, porque eu vejo que meu dinheiro está fazendo uma coisa. Eu vejo aqui a comunidade que sempre estão melhorando tudo, os caminhos, tudo. Então, é um pouco diferente, acho. Perfeito. Não, é verdade, é verdade. Não se deve fazer do processo de imigração um projeto de análise econômico-financeira, não é? Não, a conta não fecha, então então eu não quero, não vou mudar para Portugal. Porque, não é verdade? Sim, né? Portugal tem, mas Portugal não tem a mesma, não é a mesma. Não é a mesma coisa, são coisas diferentes. Está se comparando coisas diferentes, sim, né? Exatamente. É verdade. Então, a pessoa que está imigrando, ela tem que se preparar para fazer um projeto de vida, um projeto de transição, não é? Que não é imediato, que não é rápido, é longo e que vai envolver o relacionamento, por exemplo, com você ou com profissionais como eu ou como o Fernando, de longo prazo. São processos longos, né? Então é bom que a pessoa esteja em boa companhia, não é verdade? Certeza. Porque ela não vai ver a Carmen e conversar rapidinho com a Carmen. São coisas muito, muito longas, né? Bom, de qualquer forma. Então isso transcende a coisa do EB5, transcende a coisa, né? Isso vai além, né? Na verdade, eu diria que é um pouco o que afeta. Você sabia que o Brasil faz mais L1s do que qualquer país europeu? Não sabia, mas... Bom, com meu escritório, sim. Você assim. Sabe, não é assim? Mas não sabia. Do que qualquer país europeu. É muito interessante. Quer dizer, o Brasil tem um potencial enorme, quando você fala, o EB5 está crescendo, o ano passado foram 150 vistos. Dividido por uma família média de 3, são 50 vistos pedidos 1 ano e meio antes. Sim. Para um país do tamanho do Brasil, não é nada, não é? Até muito recentemente, o Brasil tinha menos petições da EB5 do que a Nigéria, do que o Irã, do que o Cazaquistão. Sim. Né? Isso é, obviamente, uma desproporção, tem algo errado, né? O que significa que tem um potencial muito grande de crescimento, muito grande.
uma coisa interessante do ano passado é que dos 150 vistos, 22 eram de EB5 direto, foram de EB5 direto. Então, o percentual de EB5 direto nos vistos EB5 brasileiros é mais alto do que a média mundial. Sim. A média, isso parece uma tendência. A média mundial cresceu de menos de 1% em 2015 para 8% em 2016. E no Brasil cresceu para mais de 10%. Né? O que parece ser um pouco um retorno de dizer, poxa, eu vou fazer o meu próprio investimento. Exatamente, porque pode controlar. Exatamente. Então, eu sempre falei que o problema e porque os latinos não gostam muito de fazer EB5, porque normalmente com nossos clientes, que eu tenho mais de 16 anos de experiência fazendo só imigração, são famílias latinas, que eles são, por gerações, já são homens ou mulheres de negócio, eles sabem controlam o seu negócio. Eles gostam de controlar o dinheiro deles. E não investem passivamente em nada na vida deles, não é verdade? É uma questão muito cultural, agora, eu acho, exatamente. Sim, sim. É interessante, obrigada, quem não sabia isso. Porque as pessoas, Fernando, assim, quando eu vejo realmente quem procura, quando a gente conversa com as pessoas e eles sabem da possibilidade de investimento direto, né, através do EB5, direto, eles olham para isso como, é o meu dinheiro, eu não vou colocar em algo e deixar lá rodando com um retorno baixo. Eu vou criar alguma coisa, vai me dar um retorno maior. E, de novo, um pouco da desinformação, saber que é possível ou não gerar os empregos, tem que ser empregos diretos, a dificuldade de poder empreender num mercado desconhecido, né? Mas as pessoas ainda assim optam muitas vezes por esse lado, é uma possibilidade, né? Mas é importante fazer essas análises também com cuidado, né? É por isso que a nossa primeira abordagem é, olha, vamos falar do que significa empreender nos Estados Unidos e principalmente o que significa investir em private securities nos Estados Unidos, porque EB5 indireto basicamente uma private security. Então, existe uma definição para isso, uma regulamentação. Então, se a pessoa entende o que é investir nesse tipo de coisa, ser minoritário, passivo, num investimento empresarial nos Estados Unidos, e que é comuníssimo nesse país, que é o que a grande maioria das pessoas faz para obter um rendimento superior em parte da sua carteira, aí essa impressão de passividade, de risco, etc., ela diminui. Pode não ser vencida, mas ela diminui. Né? Fernando, e só fazendo uma colocação em cima do que você está falando de private securities, né? E existem regulamentações em cima disso, e hoje o EB5 não é considerado um security, né? Então, é uma das questões que está em discussão, né, dentro do Congresso e nessa nova regulamentação que pode sair. É muito importante ressaltar a importância de ter a participação de corretoras, né, de investimentos de valores para poder fazer as leituras corretas. As pessoas são devidamente regulamentadas dentro do contexto do mercado financeiro também, não só imigratório, né? Eu ia tocar nesse assunto também, mas eu estou falando muito, né, na verdade. Sim, é verdade. É preciso, para lidar com private securities nos Estados Unidos, é preciso ser registrado na SEC e na FINRA. Correto. E é preciso ser licenciado para trabalhar. Né? Eu, por exemplo, sou licenciado na Flórida, sou registrado, não conheço nenhum outro profissional brasileiro, é possível que haja, mas eu não conheço. E os investidores não sabem que só deveriam lidar com intermediários, agentes, consultores registrados para tratar desses assuntos. Correto. Isso é o que a lei manda. É assim que é da mesma maneira com advogados. Exatamente. Só advogados devidamente com o bar formados, né? Com o bar, com a prática de imigração, não é verdade? Sim, é verdade. E não existe, realmente isso essa informação não existe. Advogados, eu acho que as pessoas inferem, elas entendem, mas elas não entendem a obrigatoriedade necessariamente. É importante. Eu falei com um casal novo que estava aqui, brasileiros, há 2 anos atrás. Falaram aqui, chegaram, Carmen, investimos tal valor como advogado e para um EB5 e não sei o que. Eu falei, quem é advogado? Bom, vamos pesquisar ele.
Então, aí eu coloquei o nome dele na Florida Bar, a página da Florida Bar, e falei, bom, ele já tem como 2 casos contra ele por conflito de interesse. E ao final, isso é o que aconteceu. Depois, ele falou que ele era sócio do projeto EB5 e também um advogado deles. Então, foi um problema muito grande, muito importante. Mas se ele só sabia que podia colocar o nome de advogado para ver se esse advogado já tem um caso contra ele, é muito importante. E eles perderam dinheiro, bastante dinheiro. Ele tinha que devolver uma parte, mas não tudo. Então, por isso é muito importante só trabalhar com profissionais que sabem que tem ética. E, às vezes, tem regulamentos ou coisas assim, como temos aqui na Florida Bar. Sim, é verdade. O conflito de interesse que você mencionou, cara, é algo realmente bem importante se analisar, né? A gente já teve também investidores que acabaram investindo em projetos nossos, que vieram de outros projetos, que eles retiraram depois os valores por questões de conflito de interesse. Eles descobriram que havia algo que estava fora do contexto de EB5, que impossibilitaria eles obterem o green card, então eles conseguiram ainda retirar o valor. Mas porque o advogado tinha um conflito de interesse com o projeto também, então é muito importante analisar quem são essas pessoas envolvidas, né? Se são pessoas independentes, para trazer um pouco mais de segurança, né? Exatamente. E eu tenho muitos clientes que chegam ao meu escritório, brasileiros, falaram, bom, falamos com outro advogado, mas o advogado estava vendendo um EB5 e é transparente. O cliente sabe quando é que um advogado não está avaliando todas as suas possibilidades, explicando como é, e só tentando vender uma coisa, a pessoa tem que aguardar um pouco, avaliar tudo e pensar bem antes de decidir ou assinar um contrato. E eu falo com todos os meus clientes brasileiros, por favor, antes de assinar um contrato, fala com uma advogada corporativa, que eu não sou, para revisar o contrato que está assinando. Tenho muitos clientes brasileiros que assinam homens de negócio com muito sucesso e assinaram sem revisar. E tudo está em inglês, não entendi bem o inglês e assinam. Eu falo, não pode fazer isso aqui. É muito importante que tem que avaliar tudo. É muito importante. Isso faz parte da decepção que eu dizia antes, que o estrangeiro tem quando pensa em vir para os Estados Unidos para fazer negócios, para trazer a família, etc., e descobre, de um jeito que não deveria, que os Estados Unidos não são a Disneylândia. Não são a Disneylândia, né? Que é um país que tem conflitos políticos, que tem leis, que tem pessoas que não seguem a lei, que tem crimes, que tem fraudes, etc. Então, especialmente na parte de imigração, as pessoas têm a expectativa de que seja tudo muito certinho, né? Infelizmente não é. Infelizmente não é, né? Nem na parte de imigração, nem na parte de investimentos. E EB5 é particularmente complexo porque junta 2 assuntos que, em princípio, não necessariamente estão casados. É possível imigrar sem negócios. Existem diversos vistos que são por outras razões, outros embalos de parentesco, asilo político, habilidades extraordinárias, uma série de outros vistos, né, formas de imigrar para os Estados Unidos, que não tem nada a ver com investimentos e tal. Mas o EB5 tem. E isso cria 2 camadas de complexidade nesse negócio, né? Então, o estrangeiro, ele não tem essa expectativa de lidar com uma coisa tão complexa e com uma nova sociedade que tem as suas falhas, não é verdade? Então, acho que o que mais afasta brasileiros do EB5 é justamente isso. Não é um assunto simples, é um assunto complexo, precisa de apoio de especialistas, né? Os brasileiros, e agora eu vou dizer uma coisa que você talvez já saiba, particularmente não gostam de advogados. Ninguém, não é só não é verdade, não é verdade, não é verdade, não é? Isso é global, a gente escuta em todo lugar. Não é verdade, mas eu acho que, bom, eu não sei, eu sou brasileiro, então eu posso falar da minha cultura. Particularmente, não é? Advogados querem dizer encrenca, custo, querem dizer, não é problema, querem dizer, advogado normalmente é aquilo que a gente recorre quando já não dá mais, não tem mais nenhuma alternativa.
E essa é mais uma parte da educação sobre o país. Nos Estados Unidos não é assim. Nos Estados Unidos se procura um advogado antes de se fazer as coisas, e não depois de se fazer as coisas. Com o advogado problemas nas mãos, evita problemas, ele não está lá para resolver problemas. Até pode resolver problemas criados, mas é cultural nos Estados Unidos, até porque o sistema jurídico é bastante complexo, bastante robusto, que se consultem advogados, e isso tem um custo, mas é o custo da prevenção e do planejamento, e ao invés do custo da correção, né? E é cultural, é cultural. Então, existe isso, não é verdade? Não é? Sim, é verdade. Então, eu vejo as pessoas falando, poxa, mas esse advogado é mais caro, é muito caro o advogado, num processo de imigração que vai custar, fora essa questão de investimento, vai custar muito mais, vai custar viagens, vai custar tempo, vai ter outras coisas de custos invisíveis com muito menos prioridade e importância do que o serviço do advogado especializado. Sim, exatamente. Não é verdade? Não é? Sim, mas a verdade, quando eu falo... E é um custo que você vai colocar, Carmen, não, desculpa, é um custo que você tem que colocar também, Fernando e Carmen, que é para poder ter um assessoramento correto, né? Para você, de novo, é decisão de vida, é a vida toda que você vai ficar lá, então por que não gastar um pouco a mais com um profissional competente o suficiente para poder te indicar e te dirigir da melhor forma, né? Sim. Você sabia que para imigrar para o Brasil você não precisa de advogado? Você sabia que a maior parte dos países do mundo, para você imigrar, você não precisa de advogado? Isso também é outra coisa, é peculiar dos Estados Unidos. Sim. É uma coisa dos Estados Unidos. Então, as pessoas têm que entender que... Para nós é muito importante, porque só quando estuda aqui para ser advogada, eles falam, é verdade isso, não é minha opinião, é assim. Duas das áreas mais complexas de leis são de impostos e imigração. E é lógico, porque sempre está mudando. Você sabe agora, todo mundo sabe como é o presidente novo, certo, que a primeira coisa quando entra quer mudar tudo de imigração. É uma coisa que sempre temos que estar aprendendo. E, por exemplo, é muito importante, aqui na Flórida, tem 95 mil advogados, mas menos de 0,1 estamos, e podemos falar, eu sou experta na imigração, só somos 70. Então, é uma coisa diferente. E quando fala com qualquer que é experto, Board Certified in Immigration Law, pode ser aqui um pouco mais caro, mas com certeza vale, porque vai pagar um valor, mas vai receber tudo, o melhor conselho, e não vai ter problemas depois. Carmen, nas minhas palestras, eu tenho um slide que fala sobre isso. Nem todo advogado nos Estados Unidos é de imigração. E nem todo advogado de imigração conhece EB5. EB5 é uma especialidade dentro da especialidade. Correto. Pequena, são 10 mil vistos por ano. Os Estados Unidos emitem 1 milhão de vistos permanentes por ano. É um percentual muito pequeno. Muito poucos advogados se dedicam a EB5 e têm experiência em EB5. Então, você vê vários advogados de imigração receosos ou até aconselhando clientes a não fazer, porque é arriscado, porque basicamente eles desconhecem. Entendi. Não é verdade? Isso acontece, assim. Já vi acontecer várias vezes. Né? Assim. Isso é mais um fator de, vamos dizer, de afastamento de brasileiros e de outros do EB5. Né? Eu espero que hoje a gente esteja quebrando uma série de barreiras aí com relação a esse assunto. Né? Esperamos que sim, né, Fernando? Acho que realmente advogados de imigração com conhecimento em EB5 é muito importante que quem procura esse tipo de investimento procure esses profissionais, porque são várias questões específicas dentro de imigração que o EB5 tem que atender, né? Inclusive a questão de source of funds, que é muito importante. Uma pessoa experiente, que já passou por esse processo várias vezes, ele consegue criar o source of funds de uma maneira mais fácil, mais rápida, sem exigir tanto sufoco para o investidor, né? É verdade. Sim. É verdade. Muito bom. Bom, foi um prazer falar com você, conhecer vocês. Bom, Fernando, eu não sei quando vamos conhecer pessoalmente, mas vai passar, não?
Não, Sim, em é breve, verdade. em Foi um breve eu prazer. devo estar aí nos Estados Unidos também, a gente se conhece. Fernando, foi um prazer falar com você, Carmen, e com todos os que estão aí nos assistindo agora. Ok, muito bom. O mesmo aqui, tá? Um prazer conversar com vocês e estamos à disposição Sim. de todos os interessados, tá bem? Com certeza. Michael? Um bom feriado a Obrigada. todos no Brasil que Sim, vão um agora bom enfrentar final de semana. um bom tempo. Ok. Perfeito, obrigada. Uhum.